começa por um assunto, obviamente, que é interesse nosso aqui da Jovem Pan Maringá, porque é o que a gente faz todos os dias aqui, das 7 às 8, pelo menos de segunda a sexta-feira. A gente tá falando aqui de um bom debate, de uma conversa política saudável, de tirar as dúvidas, de perguntar uns pros outros, saber a opinião sobre todos os assuntos da cidade. E aí, nesse caso, a gente tem que imaginar que quem tem que responder a esses questionamentos certamente são os candidatos. Quem coloca o nome para disputar a prefeitura de Maringá, por exemplo, que é o nosso tema aqui. Pois bem, a gente teve a informação de que, primeiramente, a Rede Paranaense de Comunicação não fará os debates, pelo menos de primeiro turno. E agora, a segunda informação é que a TV Band Maringá, que de fato tem tradicionalmente o primeiro debate em muito tempo, também decidiu não realizar debate entre os candidatos à prefeitura aqui de Maringá. A emissora reuniu representantes de partidos e pré-candidatos. E aí informou que o pré-candidato Silvio II comunicou que não participará de nenhum debate para discutir ideias e propostas aqui da cidade. Aí o PSD do vice-prefeito aqui, Edson Escabora, que é pré-candidato também, ele não esteve presente na reunião. Então não teremos a primeira e não teremos a última. O que nos resta é esperar o que vem, por exemplo, agora, possivelmente da RIC. Isso nos prejudica ou não nos prejudica como eleitores? Uma boa conversa, um bom debate pode definir uma eleição. E aí, para que caminho a gente vai, Ângelo Rigon? As últimas eleições têm sido decididas por debates. Me recordo em especial de 2016, em que o atual prefeito derrubou o favorito da época, que virou em primeiro no primeiro turno, em direção ao segundo, com duas perguntas bem feitas, dois ganchos, dois jabs bem colocados no queixo. Então, a importância do debate é para você conhecer o candidato. Ninguém vota em quem não conhece. Nada melhor que o debate. Está aí a prova do Biden com o Trump. Você percebeu que o Biden está fora da casinha. E essa é a desconfiança. Até o Jorge Villa-Lobos escreveu esses dias um artigo sobre esse lance de cognição. Você precisa ver o candidato na televisão e se ele expressa bem as suas ideias, se ele está doente ou não, porque circula muitas coisas nos bastidores, de gente que está depressiva, está disputando uma prefeitura na marra, na força. Então você tem que ver a cara dele lá, se as propostas dele são boas ou não, ou se são repetir as coisas antigas. Infelizmente, é uma pena muito grande, em especial a Band, que a Band tem toda uma tradição, como o Paulo lembrou. Além do que, a Band de Maringá, quando estava com outra direção, ela deu uma pisada no tomate muito grande com o finado Pinga Fogo, ao colocá-lo em horário eleitoral em dia não permitido. Ele levou uma multa danada, tudo no sábado. Não podia veicular propaganda política. Ele ameaçou ir embora de Maringá se o Silvio Barros não fosse eleito. Isso na reeleição do Silvio. Então você tem toda uma história de debate na televisão, desde o começo da RPC aqui em Maringá, quando chamava TV Cultura. E é uma pena que a gente não fique sabendo, a gente vai ficar sabendo só o que o meme, o card do candidato informar. Não vai saber dele se ele for confrontado com números, com dados, com perguntas que de repente ele inventa, né? Seria muito interessante a transparência começar antes da eleição. Então, o candidato que não vai em debate, no caso do PSD, que é do atual vice-prefeito, não tem ido a nenhuma reunião sobre debate, né? Aqui eles voltaram contra. Não, eles não foram. Como não têm ido a outros eventos? Porque eles também querem fugir, eles querem criar uma falsa polarização, que é o eleitor que vai decidir. Então, esses candidatos fujões, que não querem explicar o que vão fazer, como muita gente já fez isso, eles têm que entender que não são eles que resolvem quem vai para o segundo turno, quem vai ser mais votado. Não, quem resolve é quem tem o título de eleitor. Ô Edivaldo, numa conversa como a nossa aqui, quando a gente faz sabatina, todo mundo tem total liberdade para perguntar. Perguntar nunca ofende. O que ofende é uma resposta mal dada. Então perguntar nunca ofende. Eu vou com você no seguinte sentido. Os programas políticos são produzidos. Ali não há confronto de ideias. Então você vai e fica muito fácil falar, mostrar que é bonito e tal. Mas num debate, a verdade
é um pouco mais crua. E aí a gente tem essa situação do primeiro e do último aqui, pro primeiro turno pelo menos, a gente não tem nem expectativa. Deixa eu fazer uma pergunta. Poderia ter feito o debate com 3 candidatos. Nós temos 5 pré-candidatos. 5 ou 6 Então, pré-candidatos. quer dizer, a decisão de recuar não foi culpa dos candidatos, foi da emissora que resolveu não fazer. É normal deixar as cadeiras vazias lá e os candidatos que não quiseram participar apanham muito mais. Então, aí é uma responsabilidade, tanto de quem propõe fazer o debate, quanto dos candidatos que resolveram não ir, e mais ainda de quem recua na promoção do debate. Mas, assim, diferente do Rigon, eu acho que o único grande debate que fez diferença, acho que no Brasil, né, foi lá em 89 com Lula e Collor, mas foi uma edição, aí a gente tem um debate que se arrastou ao longo das décadas na sequência. Eu acho que o cidadão pode ir numa reunião e cobrar o seu candidato, exigir dele. O candidato faz reunião o tempo todo. Não estou desmerecendo a importância do debate, mas os formatos dos debates hoje são tão amarrados por assessores, né? Eu, como trabalho no meio, cada vez mais amarrado o debate. Então, resta uma régua muito curta para a pergunta. E o que sobra é essa interpretação. Você viu a pergunta que foi feita para o candidato tal, e que, por circunstância, o candidato se enrolou na resposta e acaba expondo uma situação que talvez ele nem seja. Né? Dada a situação de nervosismo do ambiente, às vezes as pessoas só fazem essa avaliação. Nossa, expuseram, você viu lá o que o outro falou para o outro, é só isso. De proposta, efetivamente, o debate é uma negação nesse aspecto. O que se observa é tão somente o comportamento. Tomo como exemplo lá o Biden e o Trump. Né? Ninguém prestou atenção no que foi debatido. E sim, enquanto o Biden estava hesitante, e um pouco, como usar a expressão do Rigon aqui, fora da casinha, até uma certa debilidade em relação a como ele se comportou. Ninguém se lembra de nenhum tema que foi debatido, nada, absolutamente nada. Isso não foi objeto de especulação da jogada do golfe. Ninguém se lembra, ninguém especulou, né? Ninguém falou sobre proposta, né? Só para fazer um recorte técnico. Então, os debates têm esse problema, esse defeito. Mas voltando especificamente na situação de Maringá, uma vez que a principal emissora já disse que não fará debate no primeiro turno, acho que até contrariando uma tradição da própria emissora, e agora se uma emissora recuar em fazer o debate, quando poderia ter feito com 3 candidatos, que imagino que lá estiveram. Foram 3 representantes lá, igual dos demais candidatos? Foram, só não foram. Então eu acho que eles defenderam a realização do debate. Ficou claro que eles estão defendendo o candidato do PP, né? Ficou claro. Então, se um candidato, por um candidato houve o recuo, acho que tem que se entender aí também que pode, tá? Até dá para tirar esse entendimento aí, pô. Se fosse assim, a gente pega em 2020, nós tivemos quantos? 13 candidatos? 13. E quantos que realmente estavam de mão dadas com o Ulisses? A maioria. 10. Era exatamente, a maioria. Pra que ter, então, um debate para colocar 13 numa televisão e em uma hora dividir o tempo em 13 para falar? Desculpa, mas hoje em dia eu não sei quem para assistir debate. Eu não sei. Na época da pandemia de 2020, talvez... Foi o último, talvez, o ano, assim. A não ser quando é presidenciável. Acho que quando é presidenciável, sim, que gera mais repercussão de uma forma nacional. Não, mas agora, especialmente municipal, esse ano agora... Não sei. Tem um negócio chamado recorte pra internet. WhatsApp. Recorte. É o recorte. É só pra isso. Mas acho que especialmente só pra esse isso. ano... Na minha opinião, levando em consideração, em 2020, 13 candidatos, é bom que nem tenha. Mas nem todos eles podem poder participar. Sim. Mas justamente por isso que às vezes a emissora coloca essa questão de não participar, não fazer todo mundo participar, porque nem todo mundo tá na cláusula de barreira. E aí vai detrimento ao outro, aí justiça, etc e tal. Tá, pra não se incomodar. Então talvez abra a oportunidade sim pro segundo turno, que daí seriam 2. Né? Então, eu não sei, tá ali, a legislação não obriga, entendeu? A emissora faz o que quer e ponto final. Não adianta também a gente abrir aqui, a gente abriu o espaço aqui para pré-candidatos. Quem que não veio? Exato. Os fujões, que não tem coragem. Então, infelizmente, não adianta ser emissora. Essa emissora aqui, Jovem Pan, olha a marca. É muito maior do que até as televisões que estamos aí, que está aí, pelo menos na região. 80 anos. E alcance...
tem muito mais telespectador hoje ao vivo do que na própria televisão, quando tem um debate. Desculpa, mas são coisas assim que você colocar na ponta da caneta realmente resolve. A gente ficar, inclusive, obrigando a televisão a ter não, os mas debates. faz eu parte, acho faz que- parte, eu não. acho que Não. é uma peça que você tira do processo democrático. Não é. Mas A legislação justa. não obriga. Não, então, não. Então, Não tô desculpa. falando de legislação, É Kim. cada um Tô na falando das sua. A pessoas. emissora Mas o decide por si posicionamento só, diante do entendeu? confronto, Como é- assim? Vai, Não, Regiane. eu Não é vejo- confronto. Eles vão ficar posi- brigando entre eles. Mas a gente quer confronto? ver Quer como briga? a Quer pessoa briga? Vai, se Regiane. Não, então é a rinha comporta de diante galo, do então. confronto. Eu Vamos acho que abrir a isso rinha de é galo. extremamente importante, porque você chegar lá e falar bonitinho pra você mesmo no celular, fazer uma gravação, é uma coisa. Agora, quando você é confrontado e talvez desestabilizado, a gente consegue ver realmente qual é o posicionamento da pessoa que vai, possivelmente, liderar uma cidade, né? Então, eu acho que serve para isto também. Mas ali, a gente, como fala para o povo aqui, para o público que nos ouve, o Brizola, debochado, diz, esses candidatos que fogem têm medo do povo. Então, acaba passando também essa visão da real aí, que não é legal, gente. Daniel Matos. Paulo, quando se fala de debate, né, eu lembro da bomba, né? Nilson Santos. Ia ter uma bomba, ele apareceu com a bomba do tereré dele lá no debate. Então, o debate, eu acredito que seja uma estratégia. O Silvio lidera as pesquisas, às vezes alguma estratégia de campanha, não necessita da presença dele no debate. O que estranha mais também é o PSD, que está ali galgando para tentar um segundo turno, não ir à reunião da emissora e brigar por ter esse debate, né? Já que fazem tanta questão. O ex-prefeito Silvio Barros já foi prefeito por 2 mandatos, todas as pesquisas ele lidera, às vezes uma estratégia de campanha, recuar para não ser tão atacado. Pode ser essa. Agora não cabe ao Silvio, a Band que tem que se explicar, ou a RPC que não vai ter o debate. Também vou junto com o Kim, acho que o debate já, o formato dele, engessado, se a gente vê, mesmo os presidenciais que foram os últimos que tiveram, uma lástima. Acusações, não agregou nada. Acredito que o debate não mudou em nada o resultado das eleições. Então essa é apenas uma estratégia da equipe do PP, poupando o Silvio de um debate onde provavelmente ele seria acusado, bateriam nele. Então para que ele vai num debate desse? Apenas como uma estratégia de campanha para que se ganhe a eleição no primeiro turno. Acredito que somente esse é o detalhe para que ele tenha recusado, e não sei qual foi a justificativa, não li nota, não vi nada de falar que não vai participar desses debates. Fernando Tupan, na sua opinião, é salutar ou o debate já ficou ultrapassado? As pessoas não querem mais saber? Paulo Caetano, eu acho que as pessoas não querem saber o que anda acontecendo que a gente vê em todo o Brasil. É um total desinteresse e também as redes abertas de televisão perderam muito espaço. Hoje, quem quer assistir a TV aberta? A TV aberta hoje é muito chata, Paulo Caetano. É muita propaganda, é muito lero-lero, sabe? A programação abaixou o nível, você vê. Paulo Caetano, confesso para você que eu não vejo a televisão aberta aqui de Curitiba, a não ser quando é um futebol e outro, e passo muita raiva em algumas coisas. Mas o que acontece? Por exemplo, essa fuga do Silvio Barros aí, pode ser que ele... Desde que ele perdeu a eleição em 2016, ele se afastou de Maringá, ele passava muito tempo aqui em Curitiba e viajando pelo mundo. Se você abrir o Facebook dele, no Instagram, ele tem foto no Peru, é foto em Jerusalém, é foto em todo lugar, menos fotos em Maringá na época. Então, ele se afastou muito de Maringá e precisa ter um tempinho para se preparar, né, Paulo Caetano? Imagina o papelão que ele não pode fazer por estar tanto tempo longe e vai precisar de treinamentos. Vamos ver se o Pablo Nobel vai vir para cá ou se vai ficar aqui apenas em Curitiba tomando conta da campanha do Progressistas. Paulo Caetano. Alguém tem algum rebote aí? Eu só queria colocar o seguinte, na eleição de 2016, a UPEN, que hoje tem um ex-presidente que é cargo comissionado de deputado federal, e tem um atual presidente que é cargo comissionado da prefeitura, se não mudou, né? A UPEN fez um debate. Tomara que faça. E que dessa vez não tem ninguém ligado a político. Que seja realmente, né, pela entidade. A OAB também. E a OAB também. A Exato. OAB também. E nos 2 debates, mesmo sem televisão, só com rede social, fez um estrago danado. É que esses debates, eles são mais nichados.
as perguntas, elas acabam refletindo aquela categoria. E os debates de TV, eles são mais amplos. É só isso também que eu espero que a OAB faça, que a OPEN faça, que todas as categorias façam, tá tudo certo. Mas quando você tira desse processo eleitoral o debate na TV, que é uma tradição, eu imagino que a gente fique sem uma das ideias. Aqui no nosso chat, aqui eles estão dizendo, debate não discute proposta, só tem acusações. É que desse tipo de acusação, às vezes você extrai uma resposta. Paulo, Aquilo que o cara é ou não é de verdade. É o que a gente estava conversando ontem. Não é só a pergunta que pode definir uma eleição. Uma pergunta define a eleição, mas uma resposta também define a eleição. Mas a gente sabe também que, pela quantidade dos candidatos, a dinâmica do debate muda. Às vezes, eu contra o Paulo, a gente sabe que nós dois somos meio polarizados, né, pro público. E a gente quer meio que se debater ainda mais pro público, mas às vezes não cai a pergunta certa, não cai... Então acaba, ficando morto, uma coisa assim, sem graça. Infelizmente, a quantidade de candidatos, na minha opinião, muda a dinâmica do debate. Nunca Maringá teve tão poucos candidatos. As emissoras estão certas. Tem que ir pro segundo turno, só. Não. Maringá nunca teve. Maringá candidato usa suas redes sociais. Maringá tem uma média de 8 candidatos por eleição. Dessa vez nós temos a previsão de 5 a 6. Ideal para um debate na televisão. Então quer dizer que você concorda comigo. Você fala que é ideal o quê? Então o número de candidatos interfere sim na dinâmica do debate. Claro, mas fica chato. Quem pode que não pode. Fica chato. Então fica chato. Mas quem vamos lá. Concordo.